Cara, teve uma pergunta aqui sobre auto-hipnose. Isso aí é bem interessante também. Eu queria perguntar sobre sonho lúcido. Nossa, sonho lúcido, velho. Eu já tive umas experiências, viu, Pyong, de falar, eu quero sonhar tal coisa e conseguir. Mas não é sempre que eu consigo. Ah, é porque tem um treino. Tem? Tem. Qual que é a auto-hipnose? Pode ser auto-hipnose primeiro. Auto-hipnose é você aplicar a técnica e o caminho da hipnose para você mesmo. Então, você acessar seu próprio subconsciente e reprogramar e colocar sugestões. Quando você treina e chega num nível absurdo de auto-hipnose com muita disciplina e treino, você chega num nível do tipo assim, você pode ter o mesmo resultado que alguém fazendo em você. Quando você treina com muita disciplina e consistência. Então, isso é auto-hipnose. Ah, mas é possível. É o principal ferramenta, principal benefício de você conhecer e estudar hipnose é fazer em você mesmo e também poder ajudar outras pessoas. Agora, sobre sonhos lúcidos, cara, é um tema que eu gosto muito, porque eu fui fazer o curso, eu fiz um treinamento de sonhos lúcidos com um polonês, chamado Michał Cieslakowski. Polonês que manjava muito, estudou muito, aprofundou 11 anos de estudo e dá pra controlar os sonhos. Não, mas... Todo dia. Todo dia? Se você treinar, dá pra controlar os sonhos todo dia. O treino é o quê? É uma coisa mental? Auto-hipnose é uma das formas mais rápidas, mas para quem não conhece a auto-hipnose, consegue fazer de alguma forma. Tem umas fases. Tem como você... os sonhos lúcidos é quando você acorda dentro do sonho e quando você controla eles. Quando você se liga que tá dentro do sonho. Isso. E isso tem vários níveis. Só que qual que é o lance? O sonho é um momento, é uma área do subconsciente. É por isso que você sonha e não sabe que está sonhando e segue lá e é coisas mais malucas e parece tudo verdade. E quando acorda, acredita, lembra. Você cansa, você... Só que quando você acorda... O que acontece geralmente quando você descobre que está sonhando? No sonho? Pô, tô sonhando. O que acontece? Você consegue lembrar um padrão? Deixa eu lembrar. Tem uma coisa que acontece em seguida. Eu tento provar que é um sonho. Mas... Geralmente, o que acontece? Eu acho que eu não acordo, não. É isso que você ia falar? Tem dois caminhos. Ou ele te expulsa e você acorda. Porque ele fala assim... Pô, peraí, aqui é minha área. O que o consciente tá fazendo? Por que você tá acordando e trazendo a mente racional e consciente pro sonho? Acorda e vai dormir de novo. Puf. Ou você sabe que tá sonhando e de repente não sabe mais. Eu acho que é isso que acontece. Você sabe que tá sonhando, de repente só segue o sonho, não sabe mais e acorda no dia seguinte. Tipo, pô, lembro que eu sonhei. Mas isso depois que simplesmente comigo. São dois caminhos. Porque é uma área que o subconsciente ele tá fazendo uns processamentos na hora de você dormir, que ele filtra as informações, guarda o que é importante, ele deleta, ele generaliza, entendeu? Porque o cérebro faz isso. É como se você estivesse vendo esse processo de alguém arquivando as coisas, é isso? Não é isso. É só o sonho, que é uma representação de alguma coisa, só que o cérebro, enquanto dorme, ele está repondo energia, recarregando, reprogramando, programando coisas novas. Minha pergunta é, por que a gente está vendo isso se poderia ser uma coisa silenciosa e sem imagem? Você entendeu? Não, mas aí isso aí essa é uma loucura, coisa já outro estudo mais profundo, tipo assim, por que a gente sonha? Não sei. Porque Deus fez assim e a gente sonha. Que o cérebro ele forma imagens, sons, você sente cheiro no sonho, ele explora os 5 sentidos, ele explora a memória, ele gera novas conexões neurais, ele aguça a sua imaginação, ele às vezes marca uma informação através de uma experiência. Evolutivamente deve ter alguma função, né? Deve ter. Deve ter. Animais sonham? Cara, não sei. Então. Deve ter alguma... Sonha? Você vê às vezes cachorro... cachorro, é verdade. Cachorro... É verdade, sonha. Fica se coçando. Sonha mesmo. Fica se lavando. Late às vezes, né? Sonha mesmo. É muito louco, Só por causa disso a gente já sabe que sonha. Essas experiências que o cachorro tem de ficar correndo enquanto dorme. Mas aí que acontece? Voltando aos sonhos lúcidos. Quando você acorda dentro do sonho, ou ele te expulsa, fala não é sua área, ou ele segue e de repente faz pum, vamos apagar ele e ele não sabe mais que está sonhando. O subconsciente toma conta de novo. E aí, o que é o sonho lúcido consciente, quando você faz de propósito? É quando você sabe dominar, acorda dentro do sonho, estabiliza o sonho e consegue alterar lá dentro. Então, um cara que consegue dominar tudo dos sonhos lúcidos é um cara que chega lá e fala assim, eu quero agora voar. Ele voa. Agora eu quero comer no restaurante tal, o prato tal. Pum, surge o restaurante, ele come o prato tal, sente o gosto, sente a experiência, tudo. E ele consegue continuar no sonho. Mas qual que é o lance? Tem que estabilizar o sonho. O que é estabilizar o sonho? Estabilizar
é do tipo, primeiro, você avisar o teu subconsciente, negociar. Na auto-hipnose, é que a auto-hipnose veio para facilitar tudo. Porque você se comunica com o seu subconsciente. Aí você avisa pro subconsciente, ô subconsciente, hoje eu quero acordar no sonho, eu quero controlar o sonho. Aí na auto-hipnose, você avisa. E aí o sonho, beleza, tá pronto para receber. E aí tem algumas experiências que você faz. Só a auto-hipnose muito bem treinada consegue levar você a esse estado. Só que aí tem algumas práticas na marra para você fazer. Teste de realidade. Quando você cria um hábito, no sonho você repete. Um dos treinos que eu fiz nos primeiros dias e já deu muito certo foi esse teste aqui. Teste para você ver se está acordado. Como você sabe que você está acordado agora? Porque eu sinto dor, eu olho o relógio. No sonho você sente também dor. Falam que no relógio você não consegue ver horas, né? Isso é uma coisa de desenho, filme. Apertar. Só que porque o tato... Por que falam que você tem que se beliscar? Isso é lenda. Isso é uma coisa que passaram de senso comum. Então, mas quando você... Como você sabe que está acordado? Então, eu vou te falar. Mas quando você tá no sonho, você sente o tato. Sim. Você sente o abraço. Então você tem tato, visão, olfato, paladar. Sente gosto, cheiro. Quando você vai fazer o teste, o que eu preferi? Eu não lembro dos outros, porque eu marquei muito esse, que esse é o mais fácil. Você tá respirando, ó. Passa o ar. Aí o que você faz? Você cobre o nariz, puxa o ar. Tá. Não passa. Dentro do sonho passa o ar. É mesmo? E é assim que várias vezes, quando eu fiz sonhos lúcidos, eu acordei. Vou tentar fazer isso, cara. Eu acordei. Só que você precisa criar um hábito. Ele ensinava em inglês, né? Ele falava check-up reality check. Que é o tempo inteiro, tá acordado, né? No dia a dia, você vira e fala, pô, vou fazer agora. Aí no meio da tarde, tô acordado. Aí você faz isso durante uns dias, a sua mente ele vai achar que é uma coisa normal de se fazer. E aí qual aconteceu o meu primeiro sonho lúcido durante o curso? Num cochilo do almoço. Falei, vou ficar fazendo. Durante a aula. Não passou o ar, tô acordado. E aí no sonho, tava lá numa situação, eu primeiro fiz auto-hipnose, falei, vou ter sonhos lúcidos, programa, falei, vou ter sonho lúcido, vou controlar o sonho, blá blá, das instruções. E aí eu tava lá, no hotel onde eu tava fazendo, muito louco, porque eu tava no hotel onde eu tava fazendo curso, fui tirar um cochilo no almoço, abri o olho, eu tava na cama onde eu tirei o cochilo. Então pra mim era uma coisa normal, então eu tava sonhando, mas sem saber que era sonho. Sei. Aí eu caminhei pro banheiro, olhei no espelho, falei, cara, tô sentindo... tá tudo igual, era tudo igual. Exatamente igual ao hotel. Só que aí eu resolvi fazer o teste. Quando eu fiz isso aqui, eu tampei o nariz, eu puxei o ar, é como se... Ó, agora a experiência seria essa, ó. Você cobre, o ar passou, e aí, pum, na hora o consciente acordou, falou, tô sonhando. Caramba. Então, esse é o principal quando você não tem a auto-hipnose aguçada, bem treinada. Tem áudios. Eu tenho um áudio de auto-hipnose para sonhos lúcidos no meu canal. Tem um vídeo explicando sobre sonhos lúcidos inteiro. E depois tem... vou ver isso daí. E depois tem um... Eu falei assim, ó. Primeiro assiste esse que eu explico. E depois pega o outro e assiste só para fazer auto-hipnose. E já pega... Assiste esse vídeo e dorme. Usa o vídeo para dormir. Entendi. Entendeu? E aí eu já deixo a sugestão de que você vai dormir, já não sei o que, blá blá. Então, quando você faz auto-hipnose, fica mais fácil. Agora, esse hábito me fez vários sonhos lúcidos durante vários dias seguidos durante o curso e depois do curso. E aí você tenta estabilizar. Aí o que acontece na hora de estabilizar? Quando você se dá conta, ó, por exemplo, você cobriu o nariz, passou o ar, pum, na hora. Cara, é bizarro, porque na hora você fala assim, tô sonhando. Não era pra ter passado o ar. Porque na vida real, no seu corpo real, quando você puxa o ar, você não tá cobrindo o nariz, só dentro do sonho. E aí passa o ar. E aí quando passa o ar e você acorda, a tendência do subconsciente, mesmo que você tenha programado, é te expulsar. Então você estabiliza aguçando os sentidos. Então você começa a tocar nas coisas e sentir o tato e reforçar o tato. Para meio que você... O que tá acontecendo no sonho. Aí toca em você, começa a sentir o cheiro, respirar e sentir o cheiro do lugar, foca na sua mão, aí foca na imagem atrás da sua mão e começa a focar, desfocar. Então, começa a usar os sentidos. Então, sentir a saliva, usa o máximo de sentidos possível. Mas os dois principais é essa coisa de focar para olhar 100% da sua mão, desfocar, olhar para outras coisas e tocar nas coisas. E aí eu consegui estabilizar o sonho.
É muito Inception isso, né? Não é? Parece... Assistiu? Eu assisti. Parece muito maluquice quando fala, mas é que quando você estuda... Consegui. Quando Sem você ter esse estudo, eu já consegui. Então, mas quando você estuda e vê que tem uma lógica... Por exemplo, uma coisa que ajuda muito a você acordar, você ter sonhos lúcidos, é você lembrar de todos os sonhos. Só que aí, o que acontece? A maioria das pessoas fala, eu não sonhei nada. Esqueci. Nossa, sonhei alguma coisa, mas não lembro. Eu não tenho mais lembrado meus sonhos, cara. Só que aí você consegue... Todo mundo sonha todas as noites. Sério? E várias vezes. Várias. Porque tem ciclos do sono. Né? Tem o ciclo. Aí tem o sono REM, não sei o quê. Tem os estados, profundo, mais leve. Vigília. Isso. Aí vai passando. Então você sonha várias vezes. Durante esses ciclos. E a pessoa não lembra. A pessoa geralmente lembra do último sonho que teve no último ciclo antes de acordar. Mas teve outros momentos. E tem gente que simplesmente, não lembro que eu sonhei. Cara, não lembro, não sonhei. Não sonhei, tava tudo preto, não sonhei. E insiste nessa parte. Mas o que vai ajudar você é, toda vez que você acordar, ter um caderno do lado. Aí eu comecei a fazer exercício. E anotar o sonho. Só que aí eu perguntei, mas vou anotar, se eu não lembro do sonho, vou anotar o quê? Aí ele me ensinou um truque que foi assustador, porque na primeira vez que eu fiz deu certo. Ele falou assim, o seu subconsciente, ele sabe o que foi sonhado. Você não, conscientemente. Tá marcado lá? Tá marcado no subconsciente. E aí ele falou, comece a escrever coisas aleatórias, mentindo. Ah, é? Você começa a mentir. Eu tava jogando futebol. Começa a inventar. Cara, ele falou que o subconsciente, quando vê que você tá fazendo uma coisa, ele fala, isso não é verdade. Pum, vem na memória. Caralho, eu vou fazer isso hoje. E aí eu comecei a escrever, cara, eu preciso inventar. Eu tinha acabado de dormir, acordei e falei, eu tava na Avenida Paulista, começou uma chuva de meteoros, e aí veio o Goku, salvou algumas pessoas. Cara, quando eu tava no meio da escrita, pum, veio a imagem do sonho. Aí eu falei, caraca. E o que era? Era um amigo meu chorando, reclamando de alguma coisa, tava numa cabana, numa mesa de madeira, que eu nem lembro o contexto, mas eu comecei a lembrar, porque eu comecei a mentir. Caralho, cara, eu vou fazer essa experiência. Aí eu falei, aí depois você me manda mensagem. Porque, cara, na primeira deu certo. No primeiro dia que eu acordei deu certo, porque eu não lembrava de jeito nenhum. Não lembrava. Eu falava, cara, não sonhei. Aí, na Avenida Paulista, chuva de meteoros, todo mundo desesperado, Goku salvou umas pessoas e não sei... O louco que eu faço isso... Aí veio a imagem... Eu uso essa técnica pra escrever coisas do meu... Tipo, o meu livro. Se eu tô sem ideia pra escrever, eu começo a escrever qualquer coisa... E aí porque você ativa as conexões neurais e os caminhos de lugares que talvez dá um caminho, abre um caminho, porque antes eu ficava esperando vir a ideia. Eu falei, não, vou começar a escrever qualquer coisa. Eu gosto de comer chocolate, não sei o quê. E vem. De repente começa a vir, Cara, e vem, quando vem é um fluxo de ideia absurdo. Porra, vou usar a mesma coisa pra sonho. Cara. E por que... Cara, eu não me lembro do último pesadelo que eu tive. E quando eu era moleque, eu tinha muito pesadelo. Tem a ver com você crescer... Ou tem a ver com o que você está vivendo? Cara, eu acho que tem a ver com o seu aprendizado, o aprendizado do seu cérebro, a experiência que você está vivendo. Você tem medo, teve uma época que eu tinha pesadelo muito. Eu também tinha, mas era... Mas a época que eu ia muito na igreja, não sei se tem a ver. Não sei. Pode ser. É que assim, aí não tem como eu falar pra você se é um lance espiritual ou se não é. Mas eu também tinha muito pesadelo... Eu não conseguia dormir. Quando eu dormia, tinha pesadelo. Cara, eu ficava de olho aberto assim, 2, 3 da manhã. Era assim? Quando eu era criança, porque ninguém me falou sobre a morte. Como assim? Eu tinha medo de morrer. Você não sabia como morrer? Não, eu não sabia o que era a morte. Ou como lidar. E era muito aterrorizante a ideia. Você achava que você podia morrer? A qualquer hora. E eu falava, cara, mas se morrer... eu ficava madrugada assim, de olho aberto. Eu ficava com medo de olhar pro corredor que tava escuro. E aí eu... Nossa, cara, putz, mano, foi uma época muito trash. Porque ninguém me ensinou, ninguém explicou nada, ninguém falou nada. Você não perguntava? Não perguntava, tinha muito medo. Aí de madrugada eu olhava pro corredor, achava que ia aparecer alguma coisa, eu deitava. Eu era criança. Mas ainda assim, era o fato, não era do bicho-papão ou o espírito passar no corredor. Era também, mas era mais cara, e se morrer? E como é a morte? Meu Deus. Isso antes do seu pai morrer? Antes. Falei, e se
E se eu morrer do nada? Mas, tipo, eu vou saber, não... O que acontece? Eu era criança, mas, cara, Sei. esse foi um tempo trash pra mim. Você lembra disso? Lembro, muito bem. Lembro até da cama, a beliche ficava de frente pro corredor, luz apagada, porta aberta. Cara.